Saudações, o meu nome é Carmen Agapito. A unidade temática da aula de hoje são ondas eletromagnéticas, mas antes de entrarmos em pormenores das ondas eletromagnéticas, vamos primeiramente definir ondas, classificar as ondas e caracterizá-las. Posteriormente vamos ver mais pormenores com relação a ondas eletromagnéticas. Chama-se onda a propagação das oscilações no espaço no decorrer do tempo. No meio à nossa volta existem vários exemplos de propagação de ondas. E estes têm diversos tipos de origem. Por exemplo, as ondas emitidas pelos raios solares, as ondas emitidas pelo mar, as ondas emitidas, ou seja, as ondas sonoras, as ondas emitidas pelo som, assim como, por exemplo, as ondas que nós podemos provocar. Por exemplo, quando nós atiramos uma pedra na superfície da água relativamente em repouso, o que podemos observar é que após atirar a pedra naquela superfície, haverá formação de círculos em torno da região de perturbação. Haverá uma oscilação que criará círculos que, com o andar do tempo, elas vão se propagando ao redor da zona de perturbação, atingindo a vizinhança. Então, a isso nós chamamos de onda, como já vimos na definição. Classificação. Essas ondas podem ser classificadas quanto à natureza, assim como a modalidade de propagação. Quanto à natureza, as ondas podem ser mecânicas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, as ondas sonoras precisam de um meio para se propagar, tal meio que é o ar. A título de exemplo, se porventura pegássemos num copo de vidro e colocássemos na região superior aos lábios e tapássemos os lábios, ou seja, colocamos como bloqueador e disséssemos alguma coisa, emitíssemos algum som, provavelmente as pessoas ao nosso redor teriam dificuldades de perceber o som que nós estamos a emitir, até nós próprios teríamos dificuldades de ouvir o som que nós emitimos. Isto porque a porção de ar existente no copo é muito reduzida, que não é suficiente para transmitir ou fazer com que o som se propague, ou seja, o som que nós emitimos fica condicionado ao copo, não tem como ele se transmitir para a vizinhança por causa deste estar, por assim dizer, trancado no copo. E também temos as ondas eletromagnéticas, isso na classificação quanto à natureza. As ondas eletromagnéticas podem propagar-se no meio, assim como podem não precisar de um meio para se propagar. Temos exemplo das ondas de luz. Elas propagam-se no meio material, assim como propagam-se no vácuo, que é uma região que há inexistência de ar, então este lugar chama-se vácuo. Quanto à modalidade de propagação, as ondas podem ser longitudinais, assim como transversais. Para percebermos o que são ondas longitudinais, assim como transversais, devemos perceber o que é sentido e o que é direção. Então, o sentido é a orientação do móvel, conforme vemos aqui na figura. Temos um sentido negativo, assim como um sentido positivo, isso na direção horizontal. Agora, a direção está ligada ao que diz respeito à posição, se é horizontal ou talvez vertical. A isto é que damos o nome de direção. Agora, voltando para esta classificação. As ondas podem ser longitudinais. Por exemplo, temos aqui uma mola. Quando nós perturbamos esta mola, passa-se a realizar uma perturbação aqui nesta mola. Vai-se perceber que a oscilação dessa mola irá se fazer para a esquerda, para a direita, para a esquerda e para a direita no decorrer do tempo. Ou seja, haverá a oscilação dessa onda nesta direção vertical. Ou seja, estas ondas em que a propagação é no mesmo sentido de perturbação, chama-se ondas longitudinais. Agora, as ondas transversais são aquelas em que a direção de propagação é perpendicular à direção de perturbação. Ou seja, a direção de vibração, quis eu dizer, é perpendicular à direção de propagação. Ou seja, quando perturbamos uma corda, por exemplo, conforme vemos aqui nesta figura, uma corda que se encontra na horizontal, quando esta é perturbada, a vibração, ou seja, a direção da propagação da onda irá se fazer na vertical.
ou seja, aquele movimento de cima a baixo, movimento ondulatório, ou por assim dizer, as ondas transversais são aquelas que se propagam, a direção de propagação que é perpendicular à direção de vibração. E indo, por fim, às características das ondas, podemos perceber que as ondas são caracterizadas pela amplitude, pelo comprimento de onda, pelo período, pela frequência e também pela velocidade de propagação. Temos aqui um gráfico que nos vai ajudar a perceber estas características que aqui foram mencionadas das ondas. E a amplitude é o valor máximo, conforme vemos aqui, é o valor máximo atingido pela perturbação numa crista ou no vale durante a sua propagação. Temos aqui a amplitude, este valor máximo nesta crista, assim como este valor máximo neste vale desta representação desta onda, neste gráfico. O comprimento é o valor entre duas cristas consecutivas, ou seja, o valor entre duas cristas, aliás, entre dois vales consecutivos. Aqui está o comprimento de onda. E o período, visto que o comportamento do gráfico do período é o mesmo, só que a dependência é diferente. No caso do período, a dependência do gráfico é em relação ao tempo e a dependência do comprimento de onda é em relação às distâncias, tanto horizontal assim como vertical. Aproveitei-me dessa situação para representar no mesmo gráfico, o gráfico do período, que é dependente do tempo. E, portanto, o período é definido como sendo o tempo necessário para percorrer um comprimento de onda completo. Aqui está, o comprimento de onda foi definido como sendo a distância entre dois vales consecutivos ou duas cristas consecutivas. E o período, neste caso, é equivalente ao comprimento de onda, o tempo necessário para se completar um comprimento de onda. E a frequência. A frequência é definida como sendo o número de comprimentos de ondas completo por unidade do tempo. Então, temos aqui um comprimento de onda. O comprimento de onda já tínhamos dito que é a distância entre dois vales consecutivos. Já temos um comprimento de onda, a outra distância entre dois vales consecutivos nos dará dois comprimentos de onda e assim sucessivamente teremos o valor de n. O ΔT, como já havia dito, é a dependência do tempo. E o período pode ser representado como sendo o inverso da frequência e a velocidade pode ser representada como sendo o produto do comprimento de onda e a frequência.